Então, gente, vocês lembram de quando eu fiz um vídeo sobre JoJo um tempo atrás? Então, eu acho que eu deixei bem claro quanto eu gostava da série, mas como eu não tinha acabado JoJo ainda, eu decidi não fazer vídeo de JoJo até acabar. Mas agora que eu já tô na parte 8 do mangá e já vi a maioria dos personagens da série, eu queria contar pra vocês o quão bom eu acho os personagens de JoJo, que são o que sem sombra de dúvida dá graça pro anime. Lembrando que como a parte 8 ainda não acabou, eu não vou contar ela nem os personagens dela dentro dessa lista, e eu também não vou contar nenhum personagem que fica melhor no novel ou em algum dos videogames. Desculpa, Fugo. Enfim, sem mais delongas, aqui está o top 25 melhores personagens de JoJo's Bizarre Adventure. Olha, eu acho que o melhor jeito de começar uma lista assim seria com uma escolha fácil. Sabe, alguém que é um personagem que todo mundo gosta, mas que ninguém diria que é realmente seu personagem favorito. Alguém engraçado, alguém divertido de assistir, alguém como... Speedwagon! Exatamente! Temos que admitir que a parte 1 não é conhecida por seus personagens bem desenvolvidos. Não que eles sejam ruins, mas em comparação com os personagens de outras partes eles deixam muito a se desejar. Mas é claro que há uma exceção que se destaca do 99%. Nascido e criado nas ruas pobres de Londres, Robert O. Speedwagon vivia em uma vida de crimes até encontrar nosso herói Jonathan Joestar. Depois de lutar e ser derrotado pelo JoJo, Speedwagon ficou admirado com sua determinação e decidiu ajudá-lo na sua busca para salvar o seu pai e colocar o Dio na cadeia. É uma pena que o Dio decidiu virar um vampiro no caminho, então isso não deu muito certo. Mas mesmo assim, Speedwagon não desistiu de ajudar o Jonathan, acompanhando até a batalha final contra o vampiro Dio. Mas o que é tão incrível nisso? Ele é um humano normal, sem zoeira nenhuma, é incrível como vendo tantas lutas contra seres imortais e super poderosos, o máximo que ele ganha pra lutar é um martelo e um chapéu. Mas como ele é fraco, ele ocasionalmente ajuda indiretamente seus aliados, apesar de o que ele mais faz na história é gritar e narrar toda a situação óbvia com muito vento. Mas considerando que ele foi um dos poucos humanos que encontrou Dio múltiplas vezes e viveu para contar a história, talvez tenha sido um bom plano. Algum tempo depois da morte de Jonathan no final da parte 1, Speedwagon decide viajar para a América para ajudar a Irina a cuidar de seu filho. Sorte a dele, ele se perdeu no deserto e encontrou uma fossa de petróleo, virando um barão multimilionário, e por devoção ao já falecido Jonathan Joestar, Speedwagon decide investir seu dinheiro em ajudar os descendentes do JoJo através de sua empresa, que por sinal continua seu legado muito tempo depois de sua morte. É incrível como um personagem tão básico consegue ser tão importante na história, mas como a maioria do que ele faz é por trás das cenas, é claro que ele não tem muito tempo para brilhar, por isso ele está no último lugar da lista. Ah, e teve uma vez em que ele descongelou o braço usando o calor do peito dele. Eu só queria falar isso mesmo. Próximo número. Na parte 3 são introduzidos stands, que são basicamente fantasmas que lutam pelo invocador. E com habilidades como parar o tempo, explodir tudo que encosta e entrar em dimensões paralelas, é mais do que óbvio que a maioria deles são prontos para lutar contra qualquer oponente. Então, qual a habilidade que vocês acham que o usuário dessa colocação tem? Eu te dou 3 segundos. Fazer comida. Só comida. Que stand legal! Tonio Trussardi é um italiano que decidiu viajar pelo mundo para aprender sobre a culinária de diferentes culturas. Durante sua viagem, ele desenvolveu seu stand Pearl Jam e desde então abriu seu próprio restaurante em Morio, cidade natal do protagonista da parte 4, Josuke Higashikata, para que todos apreciem sua comida. O problema é que ele usa o stand dele para melhorar a comida. E digamos que se esse restaurante existisse mesmo, ele seria fechado antes que o pobre Tonio acabasse o expediente. O stand do Tonio, Pearl Jam, consegue curar certos problemas no corpo usando seus pratos específicos, com alguns efeitos colaterais. Como por exemplo, digamos que você está com a cárie no dente. Ao invés de seu dente simplesmente melhorar, ele vai ser arrancado com toda a força e outro dente vai nascer no lugar enquanto sua ferida está aberta.
Ei, mas pelo menos a comida foi boa. Por isso inicialmente o Josuke suspeitou dele ser um inimigo, mas depois de algum tempo ele viu que o Tonio era uma boa pessoa e tudo que ele realmente queria era oferecer boa comida para os outros. Ele pode até não aparecer muito na parte 4, mas mesmo assim ele não deixa de ser um personagem agradável. E a comida dele realmente parece boa. Quem sabe vale a pena provar a comida desse cara. Esquece, vamos pro próximo número. Eu vou mandar a real aqui logo, eu acho a parte 5 meio bosta. E um dos motivos disso é que os personagens são ou sem graça ou completamente inúteis, com a ressalva de poucos. Ainda assim, não seria justo se eu não desse crédito para alguns personagens que se sobressaem em questão de qualidade. E com isso vamos para o nosso primeiro personagem da parte 5 da lista, Vinegar Doppio. Devido às suas tendências esquizofrênicas, o vilão principal da parte 5, Diávolo, possui um alter ego chamado Doppio. E mesmo com o Diávolo sendo um vilão fraco em questão de carisma, sua personalidade dupla traz um contraste interessante. Pois já que o Diávolo é tirânico e malvado, o Doppio é um cara educado e bonzinho, que por sinal não tem a mínima ideia de que o chefe com quem trabalha é ele mesmo. É aí que se mostra o quão boa a dinâmica entre os dois deles são, porque o Doppio confia no Diávolo por ele ser seu chefe, mas o Diávolo é obrigado a confiar nele pois ele não tem outra escolha. O stand do Diávolo se chama King Crimson, um stand que na teoria consegue prever o futuro e mudá-lo se quiser, mas na verdade ninguém entende como é que essa merda funciona. Mas felizmente o stand do Doppio é mais simples de entender. Por ele só ser parte do Diávolo, ele só pega a parte de prever o futuro conhecido como Epitaph, mas ele ainda consegue usar os punhos do King Crimson para atacar, e se ele precisar ele ainda pode chamar o Diávolo para tomar posse de seu corpo novamente. Apesar dele só participar de uma luta e morrer na luta final, que de novo é um motivo desses personagens estarem só no fim da lista, o importante não é quanto tempo ele aparece, sim o quanto você consegue gostar dele nesse meio tempo. E nesse aspecto, com certeza o Doppio mereceu ser lembrado. Ao contrário de você, seu babaca do caralho, o Araki só lembrou que você existia nas últimas 2 edições da história. E seu cabelo é horrível também. Sabe, mesmo com o Diávolo sendo meio ruim, um motivo dele não ser o pior vilão da série, na minha opinião, é porque existe a parte 2 e os Homens do Pilar. Em questão de presença, 2 dos 3 deles são completamente esquecíveis. O ACDC só teve um episódio para brilhar e depois morreu. E o Cars, mesmo contendo mais aparições que os outros e na teoria sendo o vilão principal, não demonstra muita individualidade. Bem, a não ser o fato de que ele vira um homem-pássaro. Entretanto, o último dos 3 foi um vilão tão bom que eu quase o considero o vilão principal de Battle Tendency. Ao contrário dos outros vilões até aquele momento, o Amu era o único que tinha uma espécie de código de honra. Sim, ele podia ser do mal e matar as pessoas, mas ele sempre possuía certo respeito contra seus oponentes e admiravam seus espíritos de luta. Não esses espíritos, porra. Sendo subordinado do Cars e do ACDC, o Amu faz parte de uma raça anciã chamada Homens do Pilar. Apesar deles estarem no topo da cadeia alimentar e ser a forma de vida mais avançada no planeta Terra, eles morriam ao entrar em contato com o Sol. Cars, um cientista da época, então decidiu criar uma máscara de pedra que transformassem eles para poder aguentar o Sol. Mas como ele precisava da gema vermelha de Aja para isso e não conseguiu a encontrar em lugar nenhum, ele decidiu chamar as únicas 2 pessoas em que confiavam para hibernar por 10 mil anos para procurar depois. Ah, e ele matou o resto da raça dele também porque, sei lá, deu vontade. De algum jeito o Amu consegue ser o vilão que faz mais estrago contra o grupo do Joseph, ferindo gravemente não só ele como seu melhor amigo Caesar durante sua primeira luta, e envenenando e ainda matando o pobre Caesar. Ah, desculpa, eu falei o nome errado, peraí. Agora ficou bom. Enfim, depois de perder o Caesar, Joseph decide confrontar o Amu em nada mais nada menos do que uma luta até a morte numa corrida de biga com cavalos vampiros. Eu juro que eu não tô inventando isso. E é claro que com o Amu sendo um dos homens dos pilares, ele tinha vários poderes, incluindo a absorção, super força e principalmente o poder de controlar o vento, o que podia deixar ele invisível e repelir a única coisa que poderia matá-lo, que é o Ramon, ou a onda, o Sendo,
ou a energia do sol. Por que essa merda tem tanto nome? Apesar da luta ser acirrada, Joseph consegue ganhar no fim por muito pouco. E inesperadamente ele trata o Amu com o mesmo respeito que ele tinha pelos seus adversários depois de matá-los. Bem, talvez a morte do melhor amigo do Joseph não tenha sido tão importante assim, né? Ele só foi esmagado por uma cruz gigante. E considerando que o Joseph nunca mais menciona os teasers depois da luta com o Amu... amigo, eu acho que ele não ligava tanto pra você não. Olha, mas se isso te fizer sentir melhor, eu também não ligo. Acho que o melhor jeito de introduzir esse personagem seria falando uma de suas frases. Olha, rola pode até ser bom, mas você já tentou encher sua boca com a palavra do Senhor? E no número 21 temos o vilão principal da parte 6, Enrico Pucci. Fiel servo de Dio mesmo depois de sua morte, ele decide carregar o plano do vampiro usando seus stands. Sim, stands. Mais de um, mas eu vou deixar isso para explicar depois. Apesar dele originalmente ser um padre normal e bondoso, depois de vários eventos traumáticos e também depois de conhecer o nosso querido vampiro, ele vira um completo psicopata, obcecado em provar para o mundo a força do destino e o poder de Heaven. Heaven? Por que você não traduziu para paraíso? Você não sabe o que significa Heaven, Felipe? Bem, vai fazer mais sentido se você olhar os stands dele. E meu amigo, você não vai querer deixar esse cara puto, pois ele tem no seu arsenal não um, não dois, mas 3 stands. E cada um consegue ser mais roubado do que o outro. Seu stand original é o White Snake, um stand que faz as pessoas terem sonhos alucinógenos enquanto lentamente os dissolvem no seu sono. Além de conseguir transformar memórias e stands inimigos em discos e assim retirá-los das pessoas no estalo de dedos. Inclusive foi assim mesmo que ele derrotou o Jojo Jotaro Kujo, um dos usuários de stands mais fortes da série. Jojo Jotaro Kujo, tenta falar isso 3 vezes rápido. Mas espera, não é só isso. Um pouco depois na história ele se funde com um bebê verde criado pelo Studio. Não pergunte, se eu tentar explicar tudo isso a gente já tá aqui por horas. Ele consegue seu segundo stand Sea Moon. Apesar de perder seus poderes originais, ele ganha a habilidade de inverter a própria gravidade por uma área de 3 km, que é provavelmente o maior alcance de uma habilidade de stand. Não só isso, mas ele também consegue levitar e fazer as coisas ficarem de dentro para fora quando encosta nelas, incluindo pessoas. Mas espera, não é só isso! Oh, caralho, já foram 4 páginas do roteiro, eu não aguento mais! Depois de ir à estação de Força Aérea de Cabo Canaveral e atingir as coordenadas 28 graus norte e 80 graus leste, ele ganha seu terceiro e último stand, Made in Heaven. Entendeu? Foi por isso que eu não traduzi Heaven. Era porque todo mundo achava que Heaven era o paraíso, mas na verdade ele estava atrás do stand, que o nome dele era Made in Heaven. Que bem pensado, isso não me confundiu quando eu tava lendo, nem um pouco. Enfim, Made in Heaven é simplesmente um dos stands mais roubados da fucking série. E é aqui onde eu começo a ter problemas com o Pucci. Como se não bastasse o quão desnecessariamente complicado ele é como personagem e como um vilão, ele também é responsável pelo que, na minha opinião, é o final mais bosta que qualquer parte de JoJo já teve. Pra começar, ele tem velocidade infinita com seu stand, o que já é roubado o suficiente, mas ele consegue em um capítulo só matar o elenco todo da parte 6 e ainda por cima ele tem a habilidade de acelerar o tempo tanto a ponto de chegar no fim do universo e conseguir recriá-lo. E ele também faz isso 26 vezes por algum motivo. Isso quer dizer que não só ele matou todos os personagens importantes da série instantaneamente, como ele destrói o mundo todo 27 vezes, fazendo todos os acontecimentos da parte 1 até a 6 completamente irrelevantes. Sim, depois o Pucci morre também, mas até lá o dano já estava feito. E por que foi logo o Iporo que foi matar o Pucci? Ele literalmente não luta uma vez com o próprio stand para no final pegar o stand do Eda e matar o Pucci num só soco? Nada disso teria acontecido se o Jotaro não tivesse simplesmente arrancado a cabeça dele fora enquanto o tempo estava parado. Puta merda, Jotaro, você consegue parar o tempo, aproveita sua habilidade pelo menos uma vez. Sua filha não é mais importante que o mundo todo, porque você não faz nada além de me decepcionar nessa série. Eu sei que pode parecer que eu não gosto dele do jeito que eu falei, mas é claro que eu não colocaria o Pucci na lista se eu não gostasse dele. O problema é que não importa o quão complexo seu personagem é.
Se você fazer ele tão complexo e complicado a ponto de sacrificar o resto da história e os personagens, não dá pra dizer que ele vai ser o favorito de todo mundo. Acabei os primeiros 5. Quantos faltam mesmo? Eu acho melhor dividir esse vídeo em partes. Slow down, grab the wall, wiggle like you're trying to make your ass fall off. Hella thick, I wanna smash them out now. Speed up, gas pedal, gas pedal, gas pedal, gas pedal, gas pedal. You already know me, S-A-G-E. Gas pedal, gas pedal.